Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a energia da fofoca, da crítica e do julgamento. Essa palavra fofoca, ela foi trazida como algo mais leve, né? A gente vê aí muitos programas de TV sobre fofoca, e isso foi uma coisa que foi normalizada. Só que a fofoca, ela carrega uma carga energética e uma intenção muito prejudicial. A fofoca, ela é uma atitude maldosa de achar que nós temos direito de dar opinião sobre a vida do outro, de achar que nós temos direito de opinar sobre as escolhas do outro. A fofoca, ela é como uma erva daninha. Ela sutilmente vai consumindo, ela sutilmente vai se instalando como uma ideia, como um pensamento, como uma intenção, como uma opinião. Só que a fofoca, ela não é nunca, jamais algo construtivo. A fofoca também pode ser conhecida hoje em dia como as fake news, né? Geralmente, antigamente, esse ato de fofoca estava mais dentro das famílias, onde um falava mal do outro, onde um plantava uma historinha, um veneno para gerar discórdia. E hoje em dia a gente pode ver isso muito nas fake news. Fake news é o maior exemplo a nível global de fofoca. E olha como isso é contagioso, olha como isso é perverso, maldoso e olha os estragos que isso pode fazer. Quando a gente faz fofoca, a gente está sendo influenciado por seres de baixa vibração. E isso é muito sutil. Muitas vezes a pessoa que faz uma fofoca, ela pensa que não está fazendo nenhuma maldade, quando na verdade está fazendo uma muito grande. E na maior parte das vezes, a fofoca ela é uma interpretação pessoal do que eu acho que eu vi, do que eu acho que eu sei, do que eu acho que eu entendi, da minha opinião, da opinião do meu ego inferior a respeito de um assunto. E na maior parte das vezes, a fofoca não é uma informação concreta, não é algo que a pessoa estava lá para ver, para afirmar e para dizer com certeza. A fofoca são divagações. Por quê? Porque chega um pensamento na minha cabeça, uma ideia de tédio, inconformidade, ciúme, vaidade, querer atenção, querer chamar a atenção, querer puxar assunto, querer fazer uma amizade. Então eu vou lá e solto uma frasezinha, uma palavra, uma intenção. Comento alguma coisa com alguém, sem pretensão. Mas no mundo mais sutil, eu tô sendo influenciada por seres que se conectam com a minha vibração porque eu deixei a porta aberta. Se esses seres se conectam comigo e me influenciam a fofocar, a criticar, a julgar, eu não sou uma coitada. Ai, coitada de mim, eu fui influenciada pelos espíritos, então a culpa é dos espíritos. Não. O espírito passou e percebeu que tu tinha essa vibração, que tu era a pessoa ideal que ia plantar essa sementinha do mal, que ia fazer essa maldade. Só que a fofoca, ela tem um poder de devastação muito grande. É como uma queimada numa floresta. Tu coloca fogo aqui. Daqui a alguns minutos esse fogo pode ter destruído todo aquele lugar. A fofoca, ela tem esse poder. Uma pessoa que traz algum comentário sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, ela mexe em lugares daquela outra pessoa, mexe em inseguranças, em traumas, em bloqueios, nas próprias interferências que a pessoa tem também. E isso se retroalimenta num ciclo vicioso muito destrutivo e perverso. A fofoca não é uma coisa leve, não é uma coisa simples. Ela pode estragar famílias, relacionamentos, trabalhos, amizades, ambientes. Ela é muito destrutiva. Só que na maior parte das vezes, a fofoca não é por acaso. A pessoa que faz a fofoca, ela sabe o que está fazendo e ela faz aquilo com a intenção. Ela quer ver o circo pegar fogo. Ela quer ver as pessoas
discordarem uma das outras, ela quer ver a sementinha do mal ser plantada e crescer. Porque são pessoas de completa baixa frequência, assim como os espíritos que estão com ela, que fazem essa fofoca, esse julgamento, essa crítica. Só que a fofoca, para mim, ela ainda é pior do que a crítica e o julgamento. Porque geralmente o julgamento, a crítica, ele vem com uma ideia construída ali, né? Com uma opinião concreta, com uma coisa mais séria. A fofoca não. A fofoca muitas vezes pode ser uma invenção simplesmente por maldade, para ver o circo pegar fogo. E saiba que se tu pratica a fofoca, tu tá contribuindo para baixar a frequência do planeta. Presta atenção, ser de luz, nas tuas atitudes. Qual a necessidade de fazer certos tipos de comentário? Qual a necessidade de contar algo para alguém? Às vezes uma pessoa falou da outra e tu vai lá e conta para aquela outra, porque ela falou, tu só foi lá contar, foi a outra que falou. Por quê? Pra quê? Guarda pra ti. Vai construir alguma coisa de positiva com isso que tu tem pra dizer? Vai trazer alguma coisa boa? Não? Então guarda pra ti. Quando tu escolhe comentar, contar, fazer um comentário, contar uma coisa, contar uma verdade, tu tá contribuindo para que essa energia tão densa cresça. Tu tá participando. Tu não é uma peça neutra. Tu não é um refém. Tu não é um bom samaritano. Tu tá contribuindo para que algo denso cresça. Que energia tu quer ser? E não pensa, ser de luz, que quando tu faz isso, tu tá lavando as tuas mãos e entregando, tu não tem nada a ver com isso. Porque isso vai voltar para ti. Quando tu abre as portas e tu faz fofoca sobre a vida dos outros, sobre o teu parente, o teu familiar, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, os teus amigos, o governo, a política, a religião, as pessoas compartilham uma notícia de fake news, de ódio, de raiva, de mentira muitas vezes, tu tá contribuindo para que essa energia cresça e tu tá abrindo as portas para que façam isso contigo também. Aí muitas vezes tu pensa assim, eu vou falar mesmo, porque fazem comigo. Fazem contigo porque tu faz com os outros. Se fazem contigo, presta atenção nas tuas atitudes, porque tu tá fazendo também. Se tu não tem algo de bom, de construtivo, de positivo para falar, permanece em silêncio. De opiniões o mundo já tá cheio. As pessoas muitas vezes precisam de alguém confiável, que escute e que não vá contar aquilo para ninguém. Que não vá fazer fofoca, que a pessoa não vá precisar se preocupar em todo mundo saber da vida dela. Existem muitas pessoas que são tidas como inconfiáveis, que ninguém conta nada para aquelas pessoas. Eu conheço muitas pessoas assim, que todo mundo diz, para aquela pessoa não dá para contar, para aquela pessoa guarda para ti, porque ela é fofoqueira. Que tipo de energia tu quer espalhar? Como tu quer ser visto? Como tu quer ser conhecido? Como tu quer ser lembrado? A fofoca é algo tão pequeno, tão vazio. A pessoa que faz a fofoca, ela tem que carregar uma tremenda frustração com ela mesma. Ela tem que pensar que ela não tem mais nada de bom para oferecer para o mundo, que ela não tem mais nada de interessante para falar, que ela não tem cultura, que ela não é interessante, que ela não sabe conversar, que ela não sabe falar. Ela tem que achar que ela é uma pessoa muito desinteressante. Porque ao invés da pessoa trazer um assunto que ela domina, que ela tem conhecimento, que ela quer falar, ela fala sobre a vida dos outros. O assunto da roda de conversa dela, a forma que ela puxa assunto, é falar da vida dos outros? Que falta de conhecimento, que falta de conteúdo, se para as pessoas fofoqueiras a única coisa que sabem falar é falar da vida dos outros. Eu penso que tem tanta coisa para a gente tomar conta na nossa vida. Nós somos tão falhos, nós somos tão aprendizes. Tem tanta coisa pra gente estudar, pra gente ler, pra gente desenvolver, pra gente pensar. E aí é uma fuga, uma projeção. Eu foco toda a minha atenção na vida do outro. Eu sou uma pessoa que eu critico todo mundo, que eu julgo todo mundo, que eu me acho no direito de falar da vida de todo mundo, que eu faço uma fofoquinha aqui e ali, espalho a semente do mal pra ver o que dá.
Porque eu acho a minha vida completamente desinteressante. Por quê? A pessoa acha que não tem nada de bom para oferecer, a pessoa não quer olhar para dentro dela, ela quer continuar vivendo uma vida rasa, superficial, então ela se torna a pessoa erva daninha, a semente do mal, da fofoca, do julgamento e da crítica, espalhando sementinhas muito perigosas, porque depois que uma sementinha é espalhada, a gente não tem controle do que vai acontecer. A gente pode espalhar uma sementinha, às vezes, sem nem ter tanta intenção e acabar com um relacionamento, com uma família, com uma amizade, com um emprego, com uma confiança. Só que um dia a casa cai. Um dia a pessoa que faz isso é descoberto e se torna a pessoa não confiável. Se torna a pessoa que os outros não querem estar perto. Não é a pessoa que as pessoas procuram quando tem algum problema. É aquela pessoa que as pessoas convivem, mas que quando a coisa fica séria, não é essa pessoa que eu vou contar. Ser de luz, se tu gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário, compartilha com alguém para que o nosso portal Renascer cresça cada vez mais. E vamos ficar atento às nossas atitudes. Nenhum de nós está livre em um momento de empolgação, em um momento de baixa frequência, que essas interferências reverberem em nós e a gente acabe tendo essas atitudes. Mas vale estar presente, consciente e atento, o famoso orai e vigiai. Gratidão.